Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos no canal Jailson Grande TV para dar continuidade à nossa pequena palestra. E para nós é uma honra, uma satisfação estar tudo aqui junto com vocês, meus irmãos. Muito bem, e hoje nós vamos começar um assunto, né? Nós gravamos 5 vídeos falando sobre o 7º selo. E hoje nós vamos falar sobre o novo nascimento. Vamos gravar 5 vídeos falando sobre esse assunto também, que é muito importante para nós. Muito bem, vamos aqui na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 de 2 Coríntios, diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler uma nova tradução, a tradução da linguagem de hoje, diz assim, ó. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Deixa eu ler mais uma vez. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que é velho e já chegou o que é novo. Muito bem. Então, baseado nessa escritura, irmão, hoje nós queremos falar sobre um assunto muito importante. Como eu falei no começo, vamos gravar 5 vídeos sobre esse assunto. E hoje vamos pregar baseado numa pergunta. O que é o novo nascimento? Esse é o nosso tema hoje da nossa pequena palestra aqui no canal Jailson HM TV. O que é o novo nascimento? Será que você, meu irmão, especialmente o povo da mensagem, você sabe o que é o novo nascimento? Você realmente já recebeu o novo nascimento? Isso é uma pergunta muito importante que cada pessoa que confessa que é cristão deve saber. Não apenas saber o que é, mas também deve ter isso na sua vida. Especialmente vocês, pastores e pregadores nicolaítas. Será que você sabe o que é o novo nascimento? Será que você recebeu o novo nascimento? Porque você pode até saber o que é o novo nascimento, mas será que você recebeu o novo nascimento? Que você tivesse recebido na realidade o novo nascimento, você não participava da obra nicolaíta. Você se aborrecia disso, porque assim como Deus se aborrece da obra nicolaíta, que você tiver o novo nascimento, também você aborrece essa obra. Mas será que os pastores nicolaítas da mensagem, eles têm o novo nascimento? Saber, eles podem até saber, mas será que eles têm? Porque eles tivessem o novo nascimento, eles não concordavam com essa obra nicolaíta. Mas a gente sabe, irmão, que no nosso meio, no meio do povo da mensagem, tem muitos pastores e muita gente nicolaíta. Tem tantos pastores nicolaítas e também irmãos que também concordam com essa obra nicolaíta. Mas hoje nós temos de falar sobre esse assunto que é muito importante. O que é o novo nascimento? Agora, vamos ver o que é que a Bíblia, irmão, fala sobre isso, sobre o novo nascimento, né? Vamos aqui começar com o Evangelho de João, capítulo 3. O Evangelho de João, capítulo 3, do Evangelho de João. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5, aonde Jesus, o profeta disse que aqui foi a primeira doutrina que Jesus começou a falar, foi a doutrina do novo nascimento. Veja o que é que ele diz aqui. João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5, Jesus disse: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre e que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, aí afirmou: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade.
Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Isso aqui foi a primeira doutrina que Jesus estabeleceu no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. Agora vamos para Gálatas. Gálatas, nós estamos vendo aqui o que a Bíblia fala sobre o novo nascimento. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 15 ao 16 de Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 15 até o versículo 16. Veja agora o que é que o apóstolo Paulo diz. Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa. Verso 16. E para todos que seguem essa regra, que regra? A regra da nova pessoa, do novo nascimento. Na sua vida, que a paz e a misericórdia esteja com eles e com todo o povo de Deus. Você veja que Paulo chama o novo nascimento de uma regra. Aí quando você tem essa regra na sua vida, o que segue isso? Segue a paz e a misericórdia. Vamos ver o que a Bíblia fala mais sobre isso. Vamos para Éfesos, capítulo 4 de Éfesos. Vamos ver aqui do versículo 23 ao 25 de Éfeso. 23 ao 25. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Olha aí. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecido com a sua própria natureza e que se mostra que na verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Veja que coisa linda. Deixa eu repetir mais uma vez aqui, só o versículo 24. Vistam-se com a sua nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Versículo 25. Pois isso não mintais mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, porque todos nós somos membros do corpo de Cristo. Veja só, meu irmão, que coisa maravilhosa. Veja o que é que a Bíblia fala sobre o novo nascimento. Vamos adiante. Vamos para a primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 5. Da primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1 até o versículo de número 4. Veja, preste bem atenção o que é que a Bíblia fala sobre o novo nascimento. Depois a gente vai ver o que é que o profeta fala sobre isso. E depois vamos ver o que é o novo nascimento, de acordo com a Bíblia e com a mensagem do profeta. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. Na tradução, eu estou lendo aqui a tradução
a nova linguagem de hoje, em outra tradução diz assim, ó, olha o que diz em outra tradução. Todos aqueles que creem que Jesus é o Cristo. É o Cristo. Quando eu leio esse versículo aqui, irmão, eu fico pensando naqueles irmãos, com todo o respeito que eu tenho pelos irmãos, são boas pessoas, mas que atrapalham nisso. Porque tem uns que dizem assim, olha, quem desceu em 63 foi Cristo, não Jesus. Ali quem desceu foi Cristo. Mas tanto a Bíblia como a mensagem diz que Jesus e Cristo é a mesma pessoa. Olha o que aqui a Bíblia diz. Todos aqueles que creem que Jesus é o Cristo ou o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos, pois o amor a Deus é obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Olha, que coisa linda. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Veja que coisa linda aqui, o que é que a Bíblia está nos ensinando. Quando as pessoas, irmão, quando as pessoas sentem dificuldade de obedecer às coisas de Deus, sabe por que eles sentem dificuldade? Porque elas não têm o novo nascimento. Tá vendo? Todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Messias são filhos de Deus. Aqui na tradução João Ferreira de Almeida, deixa eu ler aqui. Na tradução João Ferreira de Almeida, diz aqui, ó. Olha o que diz aqui, no capítulo 5 de 1 João. Olha o que diz. Todos aqueles que creem que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Aqui diz, todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. Mas por que são filhos? Porque nasceram de Deus. Aqui diz, ó, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E o que acontece? E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Deixa eu ler mais uma vez essa escritura, aqui na tradução de João Ferreira de Almeida, capítulo 5 da primeira carta de João. Olha o que João disse, que isso aqui é muito maravilhoso. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, então, meu irmão, você que separa Jesus de Cristo, veja que a Bíblia une. Tanto a Bíblia como a mensagem do sétimo anjo une. Jesus e Cristo é a mesma coisa. Então quem desceu em 63 foi o próprio Jesus Cristo. Que você quer saber direitinho que tipo de corpo ele desceu? Entre no meu canal e veja lá que eu preguei um tema lá. O mistério do sétimo selo e o corpo de Jesus Cristo. Assista esse vídeo e você vai saber que tipo de corpo Jesus desceu em 63. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, quer dizer, não são difíceis. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória do que vence o mundo, a nossa fé. Louvado seja Deus. Aí está, meu irmão. Nós vimos aqui o que é que a Bíblia fala sobre o novo nascimento. Agora, vamos ver o que é que o nosso profeta, o sétimo anjo, fala sobre o novo nascimento. O que é o novo nascimento? Muito bem, aqui na mensagem, vamos agora para a mensagem. Mensagem necessário vos é nascer de novo. Essa mensagem foi pregada em 1961. Eu tenho aqui vários parágrafos onde o profeta fala sobre isso.
Mensagem necessário vos é nascer de novo. Vamos começar aqui com o parágrafo 29 da mensagem necessário vos é nascer de novo. E o tema do nosso assunto hoje é o que é o novo nascimento. A gente viu aí o que é que a Bíblia fala com o novo nascimento, certo? O que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz, o que acontece quando você recebe o novo nascimento. A sua natureza é mudada. É por isso que eu creio que esses nicolaítas que tem dentro da mensagem, esses pastores nicolaítas, esses irmãos nicolaítas que defendem essa doutrina que Deus aborrece, e nós sabemos que nós temos muitos pastores na mensagem. Muitas pessoas dizem assim: irmão Jair, o senhor tem hora que fica aborrecido quando está pregando. Não, eu não fico aborrecido, isso é só o meu jeito de falar, desse jeito. Mas que Deus aborrece a doutrina nicolaíta, isso aborrece. Ele aborrece. E todos aqueles que têm um novo nascimento, tem vezes, irmão, que eu posso chegar para uma pessoa e perguntar: você sabe o que é o novo nascimento? Ele não sabe. Ele vai dizer assim: irmão, eu não sei como explicar. Mas tem vezes que ele tem um novo nascimento. Ele não sabe explicar, não sabe o que é, mas tem. Porque quando você recebe o novo nascimento, a sua natureza é mudada, irmão. Muitos sabem o que é o novo nascimento, sabem explicar dentro da Bíblia, sabem explicar dentro da mensagem, mas tem vezes que eles não têm o novo nascimento. Especialmente esses pastores nicolaítas, esses irmãos nicolaítas. Assim como tem pastor nicolaíta, também tem irmãos, porque que seguem esses homens, sabem que estão errados, mas continuam seguindo esse homem. Isso é um absurdo. Como é que você sabe que está errado? Não, irmão, ali está errado, mas você quer continuar ali. Olha o que é que a Bíblia diz aqui. A gente falando de uma coisa e vai para outra, mas vamos ver o que é que a Bíblia diz, que isso está tudo enquadrado no mesmo assunto. Veja o que Paulo disse aqui em Romanos. Olha, aqui em Romanos, Paulo fala algo muito importante. Romanos 12. Veja o que Paulo diz aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha. Escute isso aqui. Rogai, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quer dizer, quando você segue essa regra que Paulo está dizendo aqui, tudo que você faz é racional, você tem raciocínio. Não vos conformei com este mundo. Mundo quer dizer sistema. Vem da palavra grega cosmos, que significa sistema. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentai qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Olha aqui. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Olha que o primeiro mensageiro da primeira era está falando. E não vos conformei com este mundo. Olha, que você sabe que o seu pastor é um nicolaíta. E você está ali dentro. Sabe por que você está ali dentro e você aceita aquilo? Primeiro, que o seu culto é um culto irracional. Não raciocina. Você não está raciocinando. Segundo, você não recebeu o novo nascimento. É o que Paulo está dizendo aqui, ó. Não se conformei com este mundo. Então, que eu sei que aquele meu pastor está seguindo a obra de nicolaíta, e eu vou até ele e digo a ele não aceita, eu não posso ficar ali. Que eu ficar ali, eu estou me conformando com isso. Apesar de eu saber que está errado, mas eu estou me conformando. E muitos crentes dessa mensagem estão se conformando com essa coisa errada dentro da sua igreja. Pastores com 3, 4 casamentos, pastor que traz suas esposas, é infiel às suas esposas, pastor que casou 2 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e muitos crentes, muitos irmãos da mensagem, sabendo disso, mas se conforma com isso. Pastores e crente nicolaíta, pessoas que não receberam o novo nascimento. Não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É por isso que o irmão Brando diz que o novo nascimento, quando você recebe, primeiro você recebe na mente. Tá vendo? Para que experimentai qual seja a boa, agradável vontade perfeita de Deus. Aqui está, meu irmão. Isso é a Bíblia. Isso é as escrituras, o que ela está falando sobre o novo nascimento. Agora, vamos ver o que o profeta de Deus fala aqui sobre o novo nascimento.
para 29 da mensagem necessário vos é nascer de novo. O nosso assunto é o que é o novo nascimento. Esse é o nosso assunto hoje, hein? Vamos pregar, vamos começar hoje, vamos ter 5 sermões sobre isso aí, irmão. Sobre o novo nascimento. Vamos lá, veja o que o profeta diz. Nós percebemos, para 29 da mensagem, necessário vos é nascer de novo. Ele diz assim, ó o que ele diz. Nós percebemos que há muito significado diferente que as pessoas dão a isso, quer dizer, ao novo nascimento. Uns dizem que o novo nascimento é isso, uns dizem que o novo nascimento é aquilo, uns dizem que o novo nascimento é você fazer parte com o prisma de Goiânia, outros dizem que o novo nascimento é você fazer parte com o prisma de João Pessoa, outros dizem que é de Caiçara, outros dizem que é de São Paulo, e cada um diz uma coisa. Mas veja o que o irmão Brana diz. Quase todas as igrejas diz, necessário vos é nascer de novo. Porém, cada um tem suas diferentes interpretações para isso. O que significa nascer de novo? Irmão, olha aí. Eu posso ir à igreja metodista essa manhã e dizer, nós cremos que vos é necessário nascer de novo. Como você interpreta isso? Eu vou à igreja batista, nós acreditamos que é necessário vos é nascer de novo. Como você interpreta isso? Isso aqui, o Brano está falando para a denominação. Isso era no tempo dele. Agora, hoje, eu vou falar dentro da igreja da mensagem. Como é que vocês aí, meus irmãos, da igreja aí aqui, do centro da Paraíba, como é que você vê o que é o novo nascimento? Uma vez, irmão, eu vou dizer algo aqui. Eu escutei um pregador aqui, um pregador muito conhecido aqui na Paraíba, pregando sobre o novo nascimento. Ele disse, olha o que ele disse. Isso aí, meu irmão, quando eu escuto essas coisas, eu não aguento isso. Ele diz assim, olha, o irmão Brana não falou muito sobre o novo nascimento. E eu fico pensando, como é que esses pregadores conseguem se tornar pregadores dizendo essas coisas, irmão? Ora, como é que Deus vai enviar um profeta, e esse profeta vem, prega 20, 30, 40 anos e não faz aquilo que Deus permitiu? Então, muitos pregadores e muitos pastores dessa mensagem tá dizendo que Deus não cumpriu sua palavra. Essa semana, com todo respeito também, eu vi um grande pastor, um bom pastor, dizer que o irmão Brana apenas tocou em algumas coisas. Não, irmão. O problema desses pastores e desses pregadores da mensagem é que eles não seguem a regra que o irmão Brana estabeleceu. Eles não estudam as mensagens. Irmão, depois que eu deixei de ouvir os homens, depois que eu deixei de escutar os pastores e comecei a ler as mensagens, estudar as mensagens, eu descobri todas as coisas que Deus fez pelo seu profeta. Eu sei o que é o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo, os trovões, o novo nome, tudo, tá tudo nas mensagens. Agora, por que os homens não sabem? Porque eles não estudam. E por não estudar, ainda ficam botando culpa na mensagem do profeta. Dizer que o profeta não pregou, não tocou em profundidade sobre o novo nascimento, isso é um absurdo. Isso é um pregador semi-analfabeto espiritual. Só sabe assinar o nome, somente. Me desculpe, irmão, mas é a verdade. Dizer que o profeta apenas tocou em pontos e não trouxe a explicação completa, isso é pastor semi-analfabeto, só sabe assinar o nome e muito mal. Mas vamos adiante aqui com o profeta na mensagem necessário vos é nascer de novo, e o nosso tema é o que é o novo nascimento. Vamos lá, aqui o irmão Breno diz. E nós acreditamos que é necessário vos é nascer de novo. Como você interpreta isso? E eu poderia ir à igreja, e nós percebemos, se fomos a todas as 900 diferentes denominações de igreja, no tempo do irmão Brana era isso, mas hoje, o que tem de igreja não é brincadeira. Poderia haver 900 interpretações diferentes. Então, vendo que há tantas interpretações diferentes, e ainda assim, a doutrina da Bíblia deve estar ali, e há uma verdade em algum lugar. É isso aí, vamos lá, vamos continuar aqui na mensagem. Necessário vos é nascer de novo. Vamos para o parágrafo
36 ao 37. Aí o irmão Brenda continua. Agora, muitos deles ensinam que apenas vir e ser conhecido diante da congregação e etc., como um pecador, que você quer aceitar Cristo com seu Salvador pessoal, que este é o novo nascimento. Muitos creem que a água do batismo é o novo nascimento. E alguns deles creem que você é nascido da água quando você é batizado na água. Há muitas versões diferentes disto. Muitos delas. Muitos creem que é recitar um credo e crer numa doutrina de uma igreja, simplesmente aceitar e dizer, eu creio na Santa Igreja fulano de tal, eu creio que Deus é o Salvador do homem, e etc. E deste dia em diante, eu me torno um membro dessa igreja e me congrego com os cristãos. Eles creem que isso é nascer de novo. 37, o profeta diz. E contudo, o credo que eles receitam, eu não creio que poderemos criticá-lo. Algumas deles são puros e santos. Alguns deles são realmente espirituais. Porém, a escritura não é aplicada no lugar certo. Mesmo aplicando a escritura, eu creio que o novo nascimento é algo além disso. Quer dizer, é algo além de tudo isso que ele falou aqui. Porque um diz que o novo nascimento é você fazer parte de uma igreja. Um diz que o novo nascimento é aquilo. Outros dizem que o novo nascimento é isso. É você se batizar nas águas. É receber o nome de Jesus nas águas. É isso e aquilo outro. Mas o profeta diz assim, ó. Eu creio que o novo nascimento é algo além disso. Ainda que você possa dizer muito bem, eu creio que o novo nascimento está bem ali das suas boas interpretações e seus pensamentos. Mente, além disso. Está além disso. Então o novo nascimento, irmão, é além de tudo aquilo que as pessoas falam. Tudo aquilo que eles dizem. Vamos aqui para o 40. Da mensagem, necessário vos é nascer de novo. O nosso assunto é o que é o novo nascimento. Nós estamos pregando em cima de uma pergunta. O profeta diz aqui, ó. Agora, antes de tudo, para a base de volta, a razão pela qual temos que nascer outra vez é porque a Bíblia nos ensina que todos nós nascemos em pecado. Olha aqui. Vamos ver aqui. Salmo 20, deixa eu ver aqui, livro de Salmo 51, Salmo 51, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. No livro de Salmo 51, versículo, Salmo 51, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. 51. Versículo de número, deixa eu ver aqui, versículo de número, vamos ver aqui no Salmo 51, do versículo 9 em diante. Não olheis para os seus pecados, apaga todos as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dai-me uma vontade nova e firme. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito, o teu Santo Espírito. Dai-me novamente a alegria da tua salvação e conceda em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei ao desobediente as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Você veja aqui que o salmista Davi, aqui no Salmo 51, ele está falando também do novo nascimento. Mas aqui eu vou ler aqui o texto que eu quero ler, para deixar bem claro, que o profeta está dizendo aqui, que diz aqui, ó, ele está dizendo aqui, ó, pela razão temos que nascer de outra vez, porque a Bíblia
nos ensina que todos nascemos em pecado. Aqui, ó, versículo 5. Veja aqui do Salmo 51. Veja o que Davi diz. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Então você veja, assim como o Novo Testamento fala do novo nascimento, o salmista também falou e ele disse isso. É por isso que precisamos nascer novamente. E o irmão Brana continua. Viemos ao mundo falando mentira, e logo isso nos mostra a nossa natureza. Em primeiro lugar, é pecadora para começar. Nós não somos bons antes de tudo. Então nós não podemos alegrar qualquer coisa. Nós não podemos alegar qualquer coisa por nossa astúcia ou sinceridade, ou qual grande nós somos, ou qual pequeno sejamos, ou o que for mais. Nós estamos todos juntamente errados, antes de tudo. Então é por isso que nós precisamos ter o novo nascimento, porque o novo nascimento, ele muda o nosso caráter, ele muda a nossa natureza. Mas vamos aqui agora, na mensagem, nós lemos a mensagem necessária para você nascer de novo, e agora vamos para 1962, quando o profeta pregou a mensagem, porque estou contra a religião organizada. Parágrafo 217, porque sou contra a religião organizada. Veja o que aqui o irmão Brana diz aqui, sobre o novo nascimento. Agora, aí está, amigo, mensagem, porque sou contra a religião organizada, pregada em 1962. Ele diz assim, ó, agora, aí está, amigos. Aí está a coisa toda. Deus vos abençoe, Deus vos ajude. Eu não digo isso para ser diferente. Eu estou me aplicando, sendo esse o dia de armísticos. Aí o profeta diz, eu não estou assistindo um tratado de paz com vocês, ministros, de maneira nenhuma. Eu creio que vocês deveriam vir e assistir comigo. Não comigo, mas com Deus a palavra. Isso é certo, isso é correto. Diga o que a Bíblia diz. Diga a maneira que ela diz, porque a Bíblia diz quem tirar ou adicionar a mesma. Você veja, organização não é escriturístico. Organização não é escriturístico, não é bíblico. Mas hoje, nós vemos que muitas igrejas da mensagem estão mais pior do que a organização. Porque você cruzou, a irmã Brana diz, ó, quando você recebe o primeiro dogma, é melhor que você regresse totalmente, porque você cruzou a linha ali mesmo. Olha o que ele diz aqui. Quando você regressa ao novo nascimento, então você caminha na escritura. Mas por que no nosso meio, irmão, tem tanta coisa desse jeito? Pastores nicolaítas, irmãos nicolaítas, sabe? Mal uns interpretando coisas erradas, dizendo que isso é aquilo, dizendo que é isso, outro mensageiro, porque eles não regressaram ao novo nascimento. Eles podem até saber o que é o novo nascimento, eles podem até conhecer esse parágrafo quando o profeta diz isso, mas eles não têm isso na sua vida. Esse é o problema. Quando você regressa ao novo nascimento, então você caminha nas escrituras. Você caminha na palavra, você anda com Deus, você tem a natureza de Deus, você caminha na mensagem. Mas o problema é que isso aqui está bem longe de muita gente, irmão. Muito bem, vamos adiante. Agora vamos falar, ainda vamos aqui na mensagem Por quê? Pregada em 1963. Eu quero ler 2 parágrafos só dessa mensagem, para depois a gente discutir, mostrar aqui o que é o novo nascimento. Parágrafo 69 da mensagem Por quê? Olha o que o profeta diz aqui, ó. Preste bem atenção, meu irmão. Que o nosso assunto é o que é o novo nascimento. E nós já mostramos pela Bíblia o que é que a Bíblia fala sobre o novo nascimento, o que Jesus falou, o que Paulo falou. Nós estamos agora vendo o que é que o 7º anjo está falando do novo nascimento. Tá bom, meu irmão? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Parágrafo 69 da mensagem Por quê? Ele diz assim, ó. Isso é o que a igreja precisa hoje. Agora, o que é que a igreja precisa hoje? Não de um teólogo, mas de um cheio
do Espírito. Um homem nascido de novo, cheio do Espírito Santo. É isso que a igreja precisa, irmão. E é o que está faltando hoje muito no nosso meio. Muitos pastores com isso aqui, ó, cheio do novo nascimento, cheio do Espírito Santo. É que está faltando no nosso meio, irmão. Muitos pastores e muitos pregadores dessa forma, que está faltando. Eu vou dizer isso aqui, são poucos pastores que têm um novo nascimento, poucos. Porque a maioria, meu Jesus, eu digo a vocês, se tivéssemos mais disso, olha o que o irmão Brana disse. Eu digo a vocês, se tivesse mais disso o que, irmão Brana? Um homem cheio do novo, e um homem nascido de novo e cheio do Espírito Santo. Se tivesse mais disso, olha o que o irmão Brana disse. A igreja se parecia diferente do que se parece no tempo presente. Olha aí. Meu Deus. Olha aí, irmão. A condição que a igreja tivesse mais disso. Isso o que, irmão Brano? Homens nascidos de novo, pastores, membros. A igreja não estava desse jeito que está hoje, irmão. Meu Deus, só a tua graça, Senhor, para nos ajudar. Vamos adiante. As coisas seriam diferentes se apenas tivesse mais homens cheios do Espírito de Deus, não indo atrás de tradições, de anciões e assim por diante. Meu Deus! Eu me lembro que eu conversei com um pastor um tempo desse, e quando eu falei sobre o nicolaísmo, ele disse, não, irmão, você está errado. Nós precisamos de pessoas, de homens, para a gente se orientar. Olha o que o irmão Brana diz aqui, ó. As coisas seriam diferentes se apenas tivesse mais homens cheios do Espírito de Deus, não indo atrás de tradições e dos anciões e assim por diante. Irmão, olha, eu não sou contra. Por exemplo, tem um pastor aqui que ele tem pouco tempo de pastor e tem um antigo. Eu não sou contra ele buscar esse pastor para receber conselho, não. Não sou contra, não. O que eu sou contra é esse pastor antigo aqui começar a dominar esse aqui, mas esse mais novato. Isso que eu sou contra. E é isso que o irmão Brando também é contra. Olha o que ele está dizendo. As coisas seriam diferentes, irmãos, se apenas tivéssemos mais homens cheios do Espírito de Deus, não indo atrás das tradições, dos anciões e assim por diante. Meu Jesus. Parágrafo 114 da mesma mensagem, por quê? Só Deus, irmão, tem misericórdia. Agora, esses homens têm um novo nascimento? Eles podem até saber o que é, mas eles não têm. Porque que eles tivessem, eles iam atrás da mensagem, eles iam procurar Deus, através da palavra e da mensagem e orar. Mas o que é que eles fazem? Não. Eles ficam sendo dominados por outros pastores lá do sul, já quase com fronteira de outro país, mandando em pastor aqui no Nordeste. Só Deus tem misericórdia, irmão. 114, da mensagem por quê? Olha o que o profeta diz aqui, ó. 114. Estamos já quase chegando ao fim. Tá quase chegando ao fim. Olha o que o irmão Brana diz. As pessoas simplesmente têm medo desse novo nascimento. Mas por que, irmão Brana? Por que as pessoas têm medo do novo nascimento? Por quê? Porque isso é tudo. Elas têm medo de vir a isto, porque isso as corrigirá. Eita, pila. Aí os pastores ficam traindo as suas mulheres, certo? Ou então troca a esposa por outra, por uma mais nova. Aí depois fica falando sobre os 7 trovões, fica falando sobre o novo nome, fica falando de isso, daquilo. Mas que adianta, irmão, falar dos trovões? Que adianta falar do novo nome? Que adianta falar que a era acabou, que isso, que nós estamos vivendo, tá? Mas que adianta disso que você não tem um novo nascimento? Porque o irmão Brando está dizendo aqui, ó, as pessoas simplesmente têm medo desse novo nascimento. Isso é tudo. Elas têm medo de vir a isto, porque isso as corrige.
Isso as fará parar de jogar, brincar, parar de jogar naqueles caça-níquel. Irmão, isso é uma vergonha. Eu fiquei sabendo, eu não gosto de falar nisso, mas tem pastores que usam os dízimos para apostar em corrida de cavalo. Veja o que aqui Mombrana está dizendo. Isso te fará parar de ficar em casa na quarta-feira à noite e não ir ao culto de oração para assistir a Mam Suzy e todas aquelas outras coisas loucas de Hollywood. Tá vendo aí, irmão? Veja o que é que o novo nascimento faz. Muda você, corrige você. Você começa a andar na palavra, mas as pessoas não querem isso. Não, as pessoas só querem ir para a igreja. Ah, eu sou crente da igreja A, é isso que as pessoas querem. Mas ter o novo nascimento, elas têm medo, porque o novo nascimento, como diz o profeta, o corrige. O novo nascimento faz você caminhar na palavra. Agora, vamos para a pergunta principal. O que é o novo nascimento? Vamos ver o que é que a Bíblia diz aqui no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. Evangelho de João, nós estamos já quase terminando. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. Vamos ver o que é que a Bíblia diz, o que é o novo nascimento. Olha aqui, olha aqui. João 3, 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 4. Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 4 de Romanos. Olha o que é que a Bíblia diz aqui, ó. Romanos 8, versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Pecado, incredulidade e morte espiritual. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha aí, irmão, que coisa linda. Vamos agora para a mensagem do sétimo anjo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Livro das Eras, página 122. Livro das Eras, pregado em 1960, página 122. Olha o que o profeta diz aqui, ó. Olha o que o Mombrana diz aqui, ó. Olha o que o Mombrana diz aqui, ó. Ele diz assim: eu pretendo que o pecador venha à frente e nasça de novo, o que é ser batizado no corpo de Cristo, pelo Espírito Santo, que é exatamente o que aconteceu no Pentecostes, quando a igreja foi iniciada. Em outras palavras, nascer do Espírito é ser verdadeiramente batizado com o Espírito Santo. É uma única e a mesma coisa. Então, o que é o batismo? O que é o novo nascimento? É o batismo com o Espírito Santo. O novo nascimento é o batismo com o Espírito Santo. Agora vamos continuar aqui no livro das Eras, na página 123. O profeta diz: ora, receber Cristo é receber seu Espírito. Receber seu Espírito é nascer de novo. Receber seu Espírito é ser batizado com o Espírito Santo. Amém? Estas pessoas creem. Isso é maravilhoso. Mas elas param aí. Você recebe o Espírito Santo depois que crê. Tá vendo? Então, o que é o batismo? O que é o novo nascimento? É o batismo com o Espírito Santo. Vamos agora para a página 131 do livro A Exposição das Sete Eras. Página 131. 131, veja o que é que o profeta diz aqui, ó. Olha aqui, ó. O que é o batismo com o Espírito Santo?
É o Espírito batizando você no corpo de Cristo. É o novo nascimento. O que é o novo nascimento, irmão Brana? É o batismo com o Espírito Santo. É o Espírito de Deus entrando e enchendo após você ter se arrependido. Louvado seja Deus. Agora, página 318 do livro da exposição das 7 eras. 318. Olha o que o profeta diz aqui. 318 do livro A Exposição das 7 Eras. 318. Olha o que ele diz aqui, ó. Sem o batismo com o Espírito Santo. E o que é o batismo com o Espírito Santo? Ou o que é o novo nascimento? Tanto faz. O que é o novo nascimento? É o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? É o novo nascimento. E o irmão Brando diz, sem o batismo com o Espírito Santo, você jamais pode ter seus olhos abertos para uma verdadeira revelação espiritual da palavra. O homem sem o Espírito está cego para com Deus e com a sua verdade. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Então é isso que está acontecendo no meio de muitos pastores da mensagem, de muitos crentes da mensagem, muitos pregadores. Não tem um novo nascimento. Por não ter um novo nascimento, eles não conseguem ter os seus olhos abertos para a revelação da hora. Vou ler aqui o último parágrafo para a gente terminar o nosso assunto hoje. Mensagem: Jesus cumpre todos os seus compromissos. Pregado em 1964, para 203. Irmão, então nós aprendemos que o novo nascimento, ele muda o homem, ele muda a natureza do homem, e nós aprendemos que o novo nascimento é o batismo com o Espírito Santo. Agora, veja o que é que o profeta diz aqui no parágrafo 203 da mensagem: Jesus cumpre todos os seus compromissos, pregado em 1964, ele diz: você que não tem o Espírito Santo, sabe que não tem, levante sua mão. Seja honesto e diga: eu não tenho o Espírito Santo. Eu sei que não tenho. Deus te abençoe pela sinceridade. Deus honrará esta sinceridade. Se você deseja o Espírito Santo, não quer você vir se colocar aqui de pé com estas agora, esses pecadores pendentes aqui? Não quer você vir nesse momento? Suba e fique de pé enquanto caminhamos novamente e diga: eu desejo, irmão Brana. Eu digo que é necessário isso, você terá que tê-lo para ir no rapto. Isso é exatamente correto. Então, irmão, além do novo nascimento, pegar a natureza de Cristo e colocar em você, você ter a mesma natureza de Cristo, o novo nascimento te dá condição para ir no rapto. Sem o novo nascimento, você não vai no rapto. Então, irmão, que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, né? Nós começamos essa série sobre o novo nascimento e hoje você aprendeu o que na realidade é o novo nascimento. E nós vamos pregar, esse foi o primeiro sermão, ainda falta 4 sermões que nós vamos pregar sobre esse assunto aí, sobre o novo nascimento. Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Você que não se inscreveu no nosso canal, que se inscreve no nosso canal, dê o like, aperte o sininho, tá bom, meus queridos? E um forte abraço e até a próxima. No nome do Senhor Jesus e shalom para todos vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.